A paz do Senhor, irmãos. Em continuidade, aos temas que nós estamos estudando na EBD, que é superação em tempo de crise. Hoje, como o Júlio falou, nós estaremos estudando o livro de Amós. E o livro de Amós, irmãos, me falou muito ao meu coração. Eu já tinha lido muitas vezes, mas quando a gente vai pregar, a gente se debruça mais, a gente pesquisa mais. E como esse homem, ele traz uma mensagem tão atual. Ele profetizou há tantos anos antes de Cristo, que eu vou estar dando todas as datas aqui, tantos anos antes de Cristo, ele profetizou para Judá e para Israel, mas ele profetizou também para os tempos atuais, porque as profecias que ele deu não foi só para o tempo que ele estava vivendo, foi também para a segunda vinda de Jesus, tempos próximos ao que nós estamos vivendo. E muita coisa parece com o que nós estamos vivendo aqui no Brasil, e tem muito a ver com o clamor que nós fizemos aqui agora. Então vamos nos debruçar sobre o que Deus tem a falar aos nossos corações, que tanto nós aqui, que estamos presentes aqui na igreja, como os que estamos assistindo pelas redes sociais, possa abrir o coração para que o Senhor venha ministrar, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Amós 7,15. Diz assim o texto: Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ao longo da história do povo de Israel, o Senhor sempre levantou profetas para ensinar suas palavras e está sempre chamando o povo ao arrependimento. Amós foi um desses profetas. Ele, como a gente acabou de ler, ele não era da família de profetas. Era um homem simples, um homem comum, um homem do povo, que Deus levantou para que profetizasse as nações de Israel. Então, para entendermos a razão específica do seu chamado, bem como o conteúdo de toda a mensagem do livro de Amós, nós precisamos atentar para como se encontrava o povo no dia em que Amós profetizava. Na semana passada, o pastor José ele falou sobre a divisão que estava vivendo a nação de Israel. E como pode ser que nem todo mundo ouviu a mensagem, eu vou estar explicando que divisão era essa. Porque quando Amós foi chamado para profetizar ao povo de Deus, o povo de Deus estava dividido em dois reinos. O reino do sul, que era Judá, e o reino do norte, que era Israel. Como se deu essa ruptura, essa divisão? Depois que Israel veio para a terra prometida, eles passaram 200 anos conquistando aquela terra. Eles não tinham rei, até que eles clamaram por um rei. E a gente já estudou aqui a história de Saul, de Davi. E esses três primeiros reis, que foi Saul, Davi e Salomão, eles tiveram um número exato de reinado, 40 anos. Então, por 120 anos, Israel foi um único rei, sem divisão alguma, com esses primeiros três reis, de igual número de reinado, 40 anos. Então foram 120 anos de uma nação completa, sem estar dividida. E quando Salomão morreu, o seu filho, ele veio ao poder. E ele, logo nos primeiros dias do seu reinado, ele convocou seus conselheiros para ver como é que ele ia agir. E aí ele chamou os anciãos e chamou os jovens. E os anciãos deram um bom conselho a ele, dizendo que ele ouvisse o povo. Porque a gente percebe que no reinado de Salomão, a nação enriqueceu bastante. E Salomão construiu muitos palácios, muitos depósitos, e Israel prosperou muito nas mãos de Salomão. Então, mas ele precisava de uma força escrava para isso. E ele oprimiu muito o povo para que esse progresso viesse para a nação. Então o povo estava cansado, e o povo veio pedir, julgo que tinha sobre eles. E aí Roboão ouviu o conselho dos anciãos, que dizia que ele negociasse com o povo,
Mas ele foi ouvir também o conselho dos jovens. E aí os jovens falaram, fale com o povo, né? Que o seu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do seu pai. E aí ele não quis ouvir o povo. E aí já tinha um jovem chamado Jeroboão, que já estava dando trabalho a Salomão, e por isso ele fugiu para o Egito. E aí ele veio junto com o povo e falou, o que temos nós contigo? Porque você é da tribo de Judá e sempre favorece a tribo de Judá. Todo rei que veio aqui veio da tribo de Judá, nós não temos nada com você. Fique você com sua tribo e nós faremos um outro reino, porque nós somos a maioria. E aí ficou Judá, o reino do sul, com 2 tribos, Judá e Benjamim, e o restante das tribos ficou com Jeroboão. Então, essa era a situação. E aí, o que aconteceu? Todo o centro de adoração era em Jerusalém. O templo estava lá, porque Salomão tinha construído um templo para o Senhor. Toda a adoração acontecia lá. Os levitas estavam lá, de todas as tribos, né, vinha para o serviço na casa do Senhor. E aí o que Jeroboão falou? Se esse povo todo continuar descendo para ir adorar o Senhor em Jerusalém, eu vou perder o meu reino. Eles vão ser novamente conquistados por Roboão. Então o que Jeroboão fez? Estabeleceu 2 lugares de culto. Um em Betel e outro em Dan. E colocou 2 bezerros de ouro e falou, olha Israel, agora aqui são seus deuses. Eles que tiraram vocês do Egito. Então vocês vão adorar. Ninguém desce mais para Jerusalém. E aí expulsou lá da terra deles qualquer levita e qualquer profeta que tivesse do Senhor. Expulsou. Eles voltaram para Judá. E ele continuou a fazer coisas terríveis. E aí Israel procede nessa linha de idolatria. Começando com Jeroboão, que a Bíblia sempre fala, né? Todos os reis ele compara com esse Jeroboão que chegou ao limite das idolatrias e de coisas ruins que fazia. Então, nesse tempo que Amós vai profetizar, a nação estava vivendo assim, entre 2 reinos. E os 2 reinos, até agora, eles desfrutavam de uma grande prosperidade, vindo da dinastia de Salomão. Porque Salomão, né, juntou em Jerusalém tanto ouro e prata, que prata era como pedra. Ninguém nem queria mais saber. Né? Então, tinha uma prosperidade muito grande no reino de Israel. Então, os 2 reinos agora, mesmo divididos, eles estavam prósperos. Então, a mensagem que Amós recebe de Deus, embora seja para Judá e para Israel, também alcança as nações vizinhas. Então a gente percebe aí no início, queria que vocês deixassem o livro de Amós aberto, e a gente percebe que no início do livro ele começa, né, a falar sobre as nações vizinhas. E a mensagem que Amós recebe também, né, é para 2 reis que se encontram no poder, Uzias e Jeroboão. É bom a gente ter essas referências no livro, porque a gente sabe mais ou menos em que situação histórica em que o profeta fala. Porque quando a gente sabe dos reis, que se vocês forem atentar, os profetas eles são divididos em profetas maiores e profetas menores. Não tem a ver com a relevância da profecia, não. Tem a ver com o tamanho do livro. Os profetas maiores na Bíblia, que tinham mais capítulos, ficaram juntos. E os menores ficaram no finalzinho do Antigo Testamento. Isso não é ordem cronológica, não. Porque eles vão profetizar antes do exílio, durante o exílio e pós-exílio de Israel. Então aqui o Amós está no início dos reinados, né? Então ele era um profeta que profetizava antes que viesse o exílio. Então a gente já viu muitas histórias de quando Israel estava bastante debilitada pelas pragas que o Senhor mandava. Mas nesse contexto de Amós, Israel estava bem rico, bem próspero. Israel ainda era chamada da Virgem Israel, ou seja, ela não tinha sido conquistada ainda por nenhuma nação. Então quem está no reino, no poder agora é Uzias e Jeroboão II. Uzias, para quem não conhece a história dele, foi um rei
muito próximo. Uzias só não foi mais próspero do que Salomão. Mas de todos os reis que tinha, Uzias era o mais próximo. A gente conhece Uzias porque Isaías começa no ano em que morreu o rei Uzias. Então, Amós não era contemporâneo de Isaías, ele era antes, ele foi um dos primeiros profetas que profetizavam. Então, Uzias ele foi tão próximo, ele alargou as fronteiras de Jerusalém. Ele tinha uma inteligência, se vocês forem ler aí nos livros de reis e crônicas que conta a história desses reis, vocês vão ver como é interessante a história de Uzias. Porque Uzias, ele fazia invenções. Ele que inventou essas armas de guerra que a gente vê aí que a Bíblia fala. Ele inventou essas invenções de atirar flechas, ou seja, antes eram os flecheiros. Ele inventou uma máquina que atirava flechas, várias flechas. Ele inventou as máquinas que lançavam grandes pedras, que a gente conhece como os arietes e as catapultas, né? Então, na história está lá escrito que ele tinha uma inteligência para inventar invenções. Ou seja, ele era um cientista, ele gostava, ele era amigo da agricultura e da pecuária, mandou cavar muitos poços e a nação se enriqueceu mais ainda, prosperou, alargou as fronteiras no tempo de Uzias. E Uzias, no início do seu reinado, ele era do lado do Senhor. O coração dele se inclinava para o Senhor. Mas quando ele prosperou muito, quando a fama veio, e a Bíblia ainda fala que ele era magnificamente ajudado. Isso nos dá uma ideia de que Deus ajudava ele muito nas suas ideias e na sua criatividade. Só que eles, depois de ter se exaltado tanto, ele achou que ele podia fazer o que ele queria. E aí, num dia, ele achou que ele poderia ir lá no altar e oferecer sacrifícios como sacerdote. E aí, o sacerdote, quando viu ele querendo entrar no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício, e aí os sacerdotes vieram, todos, e ele achava que ele tinha, e o sacerdote falou: saia daqui agora. E ele falou que não saía, que ele ia sacrificar. Quando ele falou que ele ia sacrificar, ele foi ferido de lepra. E aí os sacerdotes gritaram, porque um leproso não podia estar no templo, eles não podiam tocar em um leproso, e quando ele viu que ele mesmo estava leproso, ele se apressou em sair. E aí Uzias, aquele homem tão próximo, tão magnífico, mas infelizmente deixou subir a cabeça, essa fama, não deu glórias a Deus, não louvou ao Senhor que o estava ajudando, não deu graças a Deus por tanta criatividade e tanto poder que o Senhor estava dando, e ele caiu. E ele deixou de reinar, não porque morreu, mas só porque ficou leproso, teve que ser afastado do palácio e foi para um lugar afastado. E assim foi o reino, era o rei que existia na época de Amós, em Judá. E em Israel era Jeroboão. Jeroboão, o nome já diz, ele só que era o Jeroboão II, não era o primeiro não. Este Jeroboão II também fez tudo conforme o que o Jeroboão I fez. E principalmente em uma guerra ele pegou todos os reis, todos os ídolos de uma nação que ele tinha conquistado, veio oferecer sobre o altar, e aí o altar, veio um profeta e profetizou contra o altar, e o altar foi fendido, e as pontas do altar foram quebradas. E isso fala de algo que era terrível, porque o altar era um lugar muito sagrado, era onde recebia o sangue do sacrifício. Lembra que Joabe, quando queria fugir de Salomão, ele pegou as pontas do altar, porque era um lugar sagrado, um lugar onde quem pegasse ali não podia nem ser morto. Então Jeroboão fez pecar Israel, conforme tudo quanto o outro Jeroboão I fez também pecar. Então a mensagem de Amós chega no reino dessa forma, Porém, essa prosperidade que Israel estava acompanhada também dessa ruína espiritual que eu acabo de relatar. Então, com o aumento das riquezas, cresceu também a injustiça social, a hipocrisia, a imoralidade, a idolatria no meio do povo de Deus. Por que eu falo aqui hipocrisia? Porque lá em Judá, onde ficou o templo e onde ficaram os levitas, eles achavam que
Só porque estava acontecendo o culto normalmente, como estava acontecendo os louvores, as festas, tudo normalmente, todo o sacrifício acontecendo, que estava tudo bem. Que eles podiam agora fazer o que eles quisessem. Ou seja, o povo deixou de ser um adorador para serem meros religiosos. E aí no livro de Amós, Deus vai e fala que não suporta aquele ajuntamento solene. Não suporta aquele sacrifício vazio. Não suportava mais aquele cântico que não era do coração. Né? Só aquelas coisas, aquele ritual que não era mais nada do coração. Porque quando saiu daí do templo, eles achavam que podia fazer o que eles quisessem da vida deles. Como se não tivesse que prestar contas a Deus. Ou seja, eles separavam o que era uma vida espiritual e uma vida normal, secular. E que nós, como cristãos, não podemos ser pessoas dicotomizadas. Né? Uma coisa eu sou aqui na igreja, outra coisa eu sou no mundo. E eles estavam assim. E Deus não aceita que o povo de Deus seja dessa forma, né? Então, a gente percebe aqui que Amós era um morador de Tecoa. Tecoa era uma cidade que ficava a 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Era uma cidade que era uma cidade fortaleza. Que se vocês forem ver lá na história de Roboão, ele designou algumas cidades de Judá para ser cidades depósitos, cidades celeiros, cidades fortalezas. E aqui nessas cidades guardavam todo o mantimento, todo azeite e vinho. Então, ele veio de lá, de uma cidade agrícola, de uma cidade que guardava mantimento, de uma cidade fortificada. Então o Senhor vai e chama. Mas se o Senhor chamou alguém simples, um homem comum, por quê? A gente percebe que não tinha mais profeta em Israel. Não tinha mais quem ouvisse Deus. Não tinha mais quem buscasse Deus. Porque naquela época eram os profetas, eram os sacerdotes que induziam o povo na adoração. Então, se eles que eram os líderes já tinham se corrompido, quanto mais toda a nação. E assim o Senhor vai e chama esse homem simples, e ele viajou para o norte. Ele saiu de Betel e foi pregar no solo estrangeiro, que agora Israel já era um outro país, né? Embora ele não fosse profeta profissional, ele recebeu essa chamada de Deus. E ele era um pastor e um catador de sicômoros, que é figos silvestres. Essa história de Uzias, irmãos, que eu acabei de contar, ela se encontra em 2 Crônicas 26:16, se vocês quiserem depois conferir, porque é uma história muito interessante, né? Só lembrando que esse foi um apogeu, ou seja, um ápice, porque Salomão levou a nação a dar aquela guinada. E o apogeu chegou nos dias de Uzias, mas também foi um período de intensa corrupção. Então, o tema principal da mensagem de Amós foi denunciar males sociais do seu povo, o culto paganizado e a corrupção dos seus líderes. Então, ele estava vendo que as pessoas estavam sob uma opressão social terrível. O povo estava sofrendo em todos os seus direitos. O povo estava totalmente massacrado. O culto estava paganizado e os líderes estavam corruptos. Então Amós lança um apelo urgente ao arrependimento, com um único meio de escape do juízo iminente. Então a gente percebe que todas as vezes que Deus mandava um profeta para avisar que um juízo, que algo ruim iria acontecer, Deus esperava que o povo agisse de maneira que viesse se arrepender. Mas Israel sempre endurecia o coração. A gente percebe que Deus mandou a Nínive e Jonas, e que nós vamos mais adiante estudar sobre esse profeta, e que o povo se arrependeu em massa. O rei proclamou um jejum que até os bebês que mamavam jejuaram. Até os animais jejuaram. E aí toda aquela cidade se converteu. Mas Israel ouvia profeta após profeta. Amós não foi o primeiro. Ele é um profeta antes do exílio, mas o Senhor já estava mandando. Deus mandou o profeta por mais de 200 anos antes de vir o exílio. Aqui, Amós estava profetizando no ano 725. E no ano 722, Babilônia leva
Israel em cativeiro. Então ele estava 33 anos antes. Você sabe o que é 33 anos antes? É uma vida. Então Deus deu muito tempo para o povo se arrepender, muito tempo para o povo se consertar, muito tempo para a nação se voltar a Ele, e nada aconteceu. Então o primeiro ponto que nós vamos ver aqui agora são as profecias de Amós contra as nações adjacentes a Israel. Então nós vamos ver 1:3 a 2:16. Então a gente percebe aqui que todas essas profecias aí, a gente percebe no livro que ele fala um dado histórico, 2 anos antes de um terremoto. Olha que Deus mandaria um grande terremoto, que está citado tanto em Amós como Zacarias cita também esse grande terremoto que teve em Israel, que destruiu muita coisa, que ninguém ficou livre desse juízo de Deus, que fala que o forte não livraria, o fraco não livraria, se tivesse lá no fundo do mar não livraria, se estivesse na maior montanha, ninguém ia se livrar desse grande mal que viria, que primeiro era o aviso, que era o terremoto, mais tarde o cativeiro. E nesse cativeiro a gente sabe que Israel foi varrido do mapa. Então, todas as profecias contra essas nações, como vocês podem ver aí na Bíblia, começam do mesmo jeito: por 3 transgressões e por 4 não suscitarei o castigo. Ou seja, não era por pouca coisa, não era por 3 pecados apenas, nem por 4 pecados apenas, mas eram por numerosos e repetidos atos de rebelião. E aí Deus primeiro fala com a Síria, cuja capital é Damasco, que o Senhor fala aí mais adiante no texto, no capítulo 3. E por literalmente aqui fala que eles trilharam o povo de Israel. O que Damasco fazia com Israel? Isso aqui, irmãos, é literalmente, eles trilharam, ou seja, deformavam os corpos dos prisioneiros de guerra, com ferros de arados crivados, com pontas agudas. Então eles alejavam os judeus aqui. Então não foi no século XX só que os judeus foram martirizados por Hitler, foram torturados, foram deformados. Não foi isso aqui só no século XX, não. Começou aqui, o povo da Síria, de Damasco, trilhava o povo, literalmente igual está aí: por vocês vão ser castigados porque vocês trilharam o meu povo. Então Deus estava castigando as nações e mostrando para Israel que não estava castigando só porque Israel se achava, sabia disso? Eles achavam que ele era o povo de Deus, então estava acima de todas as outras nações que eram privilegiadas. E Deus não privilegia nenhuma nação, trata aqui junto todas as nações para mostrar que todos são povo de Deus. Ele só escolheu uma por amor e por aliança ao seu amigo Abraão, e falou que faria dele uma grande nação, que ensinasse às nações a adoração ao Deus verdadeiro, e que faria que todas as famílias da terra fossem abençoadas por Abraão. Então partiria daqui, dessa nação de Israel, né? O Senhor veio de lá, as profecias vieram de lá. Então partiria deles, mas que todos nós somos importantes, somos, graças a Deus que o Evangelho chegou até nós, que pessoas obedeceram, que pessoas ouviram o ídolo de Deus, que foram, né? Que hoje nós somos os confins da terra. Sabia disso? Que nós somos os confins da terra. Quando Jesus estava lá falando para os seus discípulos que fossem, que proclamassem em Jerusalém e Samaria até os confins da terra, chegou até os confins da terra. Nós somos uma nação jovem comparada com essas nações que nós estamos falando sobre elas hoje, que são nações milenares. Nós só temos 520 anos. Então, nós nem existíamos ainda. O Brasil nem sonhava em ser descoberto. Porque, apesar de, nas histórias aí fala, né, na história oficial, que Portugal nos descobriu, mas já tinha gente aqui morando. Então, quem descobriu foi quem estava aqui primeiro, que eram os nativos, né? Então, nós somos uma nação bem jovem. Então, ou seja, chegou até nós. Ou seja, o juízo de Deus, as ordenanças de Deus é para toda a terra. E aí Amós fala isso primeiro aqui, e aí ele fala que todos os palácios seriam incendiados, o povo seria exterminado, e o restante do povo foi levado cativo para aqui, pelo rei assírio, Tiglat-Pileser. Quem fez isso com Damasco está lá em 2 Reis 16, de 9 a 10.
Depois vocês dão uma olhadinha, porque é muito interessante essa história aqui. Quando o Senhor agiu em juízo contra a nação da Síria. Depois o Senhor manda Amós profetizar contra a Filístia, que era a nação dos filisteus, que a gente conhece muito na Bíblia. Toda vez que a gente lê, tem os filisteus atacando Israel. Somente no tempo de Saul, no tempo de Davi, né? Então esse povo aqui, eles venderam os israelitas como escravos a Edom, que os odiava. Então, quem era Edom? Por que Edom odiava tanto Israel? Edom, para quem não sabe, é descendente de Esaú. Esaú, irmão gêmeo de Jacó, que vendeu a sua primogenitura e depois ficou odiando seu irmão porque tomou tudo dele. A bênção, a herança, tudo. Depois eles se reconciliaram, mas esse ódio que foi cultivado tantos anos no coração de Esaú, com certeza passou para os seus descendentes. A gente vê esse ódio até hoje, em todos os conflitos e revoltas que Israel já teve com os países vizinhos. Então, o que o Senhor falou que ia acontecer com a Filístia? Que seus castelos seriam incendiados e eliminados os moradores nobres e o restante do povo pereceriam de extrema pobreza. Então, às vezes a gente se alarma, né, quando a gente lê lá no início o juízo que Deus fez com Sodoma e Gomorra, que caiu fogo do céu e consumiu aquelas cidades, e a gente pensa que Deus fez isso só com Sodoma e Gomorra. Não, o Senhor fez isso com a Síria, fez isso com a Filístia, destruindo todos os castelos, ou seja, todas as suas fontes de que eles se ostentavam com tanta riqueza, com tanta beleza, e achavam que podia fazer o que eles quisessem com a nação de Israel. E o Senhor fala outra profecia contra Tiro, que está em 1, de 9 a 10. Fala que eles não honraram a aliança de irmãos feita por Irão de Tiro e Salomão. Se você for ler na história, o rei Irão fez com Salomão um acordo de amigos. E eles ficaram amigos, eles trocavam riquezas. Salomão mandava ouro, mandava pedras preciosas, ele mandava para Israel madeira de leias, de excelência para a construção dos palácios. E aí eles fizeram acordos que Tiro aqui nunca levaria o povo de Israel cativos como escravos. E aí eles não honraram. Aí o que Deus fez? Mandou que incendiasse os seus castelos e que seus muros fossem derrubados. Então o Senhor estava mandando, e isso ele estava pregando em solo israelita. E Israel achando que estava muito bem as profecias, que por enquanto não tinha chegado a eles ainda, né? Tá profetizando contra os meus inimigos, tá bom demais. Então para ele estava notícia boa ainda. E aí o Senhor continua sobre Edom. Aí vem Edom, os descendentes de Esaú. Vocês perseguiram Israel a espada sem misericórdia e com ira incessante. Já pensou? Nações irmãs, praticamente parentes, primos, muita gente da família. E aqui eles trataram Israel sem misericórdia. Sabe o que é? E quando a Bíblia fala aqui sem misericórdia, com ira, o Senhor descreve desse jeito, sabe quem? O anticristo, que não vai ter nele nenhuma misericórdia, a ira dele será incessante. A mesma descrição para os filhos de Edom. E o Senhor também falou que os seus castelos e as suas cidades seriam destruídos, porque eles achavam que eles moravam nos lugares altos, que eles estavam totalmente protegidos, que eles estavam acima de qualquer invasão, que nada aconteceria, que eles estavam seguros lá naquelas muralhas e naquelas cidades fortificadas, no alto das montanhas. Deus fez cair fogo do céu e destruiu. E sobre Amon, os amonitas também eram parentes dos israelitas. Vocês sabiam disso? Os amonitas eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, através de Benjamim, que era filho de sua filha mais nova. Isso aqui já é outra história também, de pecados na família. Porque, só abrindo um parênteses aqui rapidinho para vocês se situarem,
quando Sodoma e Gomorra foi destruído e Ló foi salvo com a sua mulher e as suas 2 filhas, e o anjo falou, vai, não olhe para trás. Só a mulher dele olhou e virou um estado de sal. Ele fugiu para umas cavernas com as 2 filhas. E as 2 filhas olhou para um lado, olhou para o outro, as cidades destruídas, não tinha nenhum homem que pudesse dar descendência ao seu pai. E aquele pecado de Sodoma e Gomorra era um pecado também semelhante a outras cidades vizinhas, só que o de Sodoma já tinha ido até o ápice. Se vocês forem ver, eles queriam abusar até dos anjos. Então eles não queriam mais saber de mulher. Os homens só queriam fazer abusos de homens. Não era um só, não. Era uma cidade inteira querendo abusar de 2 homens, que no caso eram anjos. E aí a pressa do Senhor era para aquele dia de destruição, e eles demoravam de sair. Os anjos pegaram pelas mãos e saíram e livraram eles já em cima da hora. E aí elas olharam para um canto e para o outro, viu que não tinha homem nenhum para poder casar com elas. E aí elas fizeram esse pecado de embebedar o pai. E cada noite uma dormiu com o pai. E aí, tanto a mais nova como a mais velha engravidaram do próprio pai. E aí nasceu um menino, né, que da mais nova, que deu origem aqui aos amonitas, que foi o Ben-Ami. E sabe o que os amonitas faziam com Israel? Eles rasgavam os ventres das grávidas. Eles não só matavam as crianças, matavam os homens. Isso para diminuir a procriação de Israel. Quando viu que não adiantava, Israel crescia, então vamos rasgar as grávidas agora. Né? Então, pegavam as grávidas e rasgavam e aumentavam os seus próprios termos. E isso Deus estava vendo e Deus não ia deixar impune. E quando eu estava lendo isso aqui, foi bem que estava passando no noticiário as notícias de que no nosso país também aconteceu isso. Teve aquela grávida que uma amiga, com um estilete, rasgou seu ventre para roubar o bebê. Não sei se vocês ouviram essa notícia essa semana passada. Então, ou seja, pecados semelhantes que nós estamos relatando aqui de Israel, pecados semelhantes nós vimos aqui no nosso próprio país. Então, o Brasil está mais do que carente das nossas orações e do nosso evangelismo, da gente falar de Jesus, porque o pecado também do Brasil tem crescido. A corrupção tem crescido, a violência tem crescido. E olha que em tempos de pandemia, em que as pessoas deveriam estar com seus corações mais quebrantados, as pessoas estão praticando violência como se nada tivesse acontecendo. Porque isso para nós é um sinal de que Deus não está contente. A situação que nós estamos vivendo, o mundo nunca viu, assim, do mundo inteiro parar, das economias quebrarem, de pessoas desempregadas em massa. E aí acontece de pessoas cometerem um pecado como esse, de rasgar o ventre das grávidas para roubar bebê. E aqui era para matar os bebês, para que Israel não crescesse em termos de população, para que Israel diminuísse. E que por isso Deus consumiu seus castelos também com fogo, houve derrota nas guerras. E eles, até tornados com tempestade, Deus mandou sobre os amonitas. E aí vem a pregação de Amós sobre os moabitas. Moabe também era uma nação parente de filhos de Ló e de sua filha mais velha agora, da outra filha. Então, da filha mais nova vieram os amonitas e da filha mais velha vieram os moabitas. Os 2 inimigos ferrenhos de Israel. E aí, o Senhor castigou eles, porque eles atacaram Edom e queimaram os ossos do rei até virar cal. Falou, não vou só incendiar seus ossos, depois apagar e enterrar seus ossos, não. Vou queimar até virar cal. Ou seja, o nível de crueldade estava grande. E aí o Senhor estava vendo tudo isso e não ia deixar impune. Porque toda vez que eu ouço notícia ruim, eu penso logo, meu Deus, se a gente que não tem acesso, assim, porque eu mesmo dei uma parada em ver jornal, porque estava me fazendo mal. Se tem um jornal que passa aqui
nos nossos noticiários, que é tanto feminicídio, que se você for assistir, não vai sobrar mulher nenhuma, não. Todo dia é mais de 10 sendo mortas, e é pelos maridos, pelos namorados. Então é coisa que faz mal para a gente, né? Os noticiários ruins o tempo todo. E aí a gente percebe que a crueldade está presente também aqui no nosso país. Do mesmo jeito que estava aqui com esse povo, a gente vê lá nos morros queimando as pessoas dentro de pneus, e a gente só vê notícias ruins o tempo todo. Se a gente fosse... E aí eu fico imaginando justamente isso, a gente que não tem acesso a tudo, que às vezes tem essa condição, eu não quero ver isso, eu não vou ver. Mas Deus que tudo vê, né? E que está vendo todas as crueldades que estão acontecendo, tanto no nosso país como ao redor do mundo. E aí a gente tem que cada vez mais clamar ao Senhor por misericórdia. E é pela misericórdia do Senhor, irmãos, que nós não somos consumidos, pela misericórdia do Senhor. E também porque a igreja ainda está presente aqui na terra, porque quando Abraão foi contestar com Deus sobre a destruição ou não de Sodoma, ele ia perguntando, e se tiver 10, Senhor, e se tiver 1? Não tinha ninguém, nem Jó era essa bondade toda, nem Ló, né, essa bondade toda, foi salvo porque era sobrinho de Abraão, e Abraão clamou por ele, né? E aí a gente percebe que aqui o Senhor trata com todas as nações vizinhas a Israel. E aí o Senhor agora chega a Judá. Chegou a vez de Judá, né? Aí a coisa já não ficou bom o povo ouvir. E aí vai acontecer, não foi nem por um ano, de novo a mesma repetição, né? Nem por 3 e nem por 4. Não foram poucas. Foram sucessivos atos de rebelião contra mim. Rejeitaram o Senhor, não guardaram os estatutos, antes as suas próprias mentiras enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso eu meterei fogo a Judá, que consumirá todos os castelos de Jerusalém. Então o Senhor já estava falando aqui o que ele ia fazer com Judá. E aí agora sobra para Israel, 2, 6, 16. Porque os juízes, aqui o que estava acontecendo pior em Israel, além de Deus nem chega a falar tanto aqui da idolatria não, porque ele falou mais da idolatria com Judá, porque o templo estava lá. Mas o Senhor fala da injustiça social que estava acontecendo em Israel, a ponto de os juízes venderem o justo, ou seja, aquela pessoa ali inocente, ele sabe que é inocente, ele vendia aquela pessoa até por um par de sandália. Ah, me deu uma sandália, tá bom, então esse justo ali, ou seja, não tinha mais senso de justiça, nem nos juízes. Eles desejavam, ele diz que ardiam em seus corações o desejo de ver o pobre jogando cinza sobre as cabeças, ou seja, vamos matar mais gente, vamos matar os filhos dos pobres, para a gente ver os pobres fazendo espetáculo no meio da rua, jogando cinza sobre as cabeças, e eles davam risada daquilo. As autoridades, a Bíblia está clara, em amor, que eles ardiam no seu coração o desejo de ver o povo jogando poeira sobre a sua cabeça em sinal de luto. Gente, que nível chegou a crueldade daquele povo? Quando uma pessoa morre, a gente vai nos velórios e às vezes a gente nem conhece muita pessoa, mas a gente até chora porque o nosso coração se condói daquela dor de ver uma pessoa perdendo um ente querido. E a gente está vendo que nessa situação de pandemia, uma das piores coisas é as pessoas não poderem velar os mortos da sua própria família. E aqui eles estavam desejando ver os pobres em luto, só para ver eles fazendo esse espetáculo de jogar pó na cabeça. E aí eles pervertiam o caminho dos mansos. Ah, aquele ali é manso, aquele ali não vai fazer nada, então vamos perverter o caminho deles. Um homem e seu pai coabitavam com a mesma jovem. Já pensou isso? Um rapaz e o seu pai dormiam com a mesma jovem. Isso quer dizer que essa mulher aqui era uma prostituta cultual. O povo de Israel estava indo ao templo adorar, não o templo lá de Jerusalém, mas o templo que eles elegeram lá em Dan, em Betel. Eles elegeram para que fosse o centro de adoração, eles estavam fazendo isso. Um pai e o filho
pegando uma mesma mulher, coabitando com a mesma mulher, uma prostituta cultural. Além, aí dá para a gente ver, né, como degradou a vida espiritual e familiar lá em Israel. E eles faziam execuções violentas, iguais às que faziam nas cidades vizinhas. Não era só matar, não. Vamos matar com requinte de crueldade. E fazia com que as hipotecas fossem cobradas dos seus devedores antes que vencessem. Então Deus estava olhando tudo isso. Estava vendo que a área social de Israel estava em frangalhos. Esse país aqui, e olha que às vezes a gente pensa, Deus só está olhando mais o lado espiritual. Não, Deus está olhando tudo. Deus está olhando como o viúvo é tratado, como o órfão é tratado, como os pobres são tratados, como está a justiça social. E aí Deus vai e chama, tira Amós lá de trás das malhadas e manda ele, que não era nem um profeta, para profetizar sobre estas nações. E aí a gente primeiro vai falar aqui que tipo de sermões eram esses que Amós estava dizendo. Deus manda primeiro um sermão. Vamos dar um sermão aqui, uma punição em Israel. Lá no capítulo 3, de 1 a 15 agora. E aqui Deus não faz distinção entre Judá e Israel na divisão, não. Ele fala: a todos vocês que saíram do Egito, de como vocês foram escolhidos dentre todas as nações e agora estão enlameados pelo pecado, que não podiam continuar a ter acordos com Deus. E aí a gente tem aqui nesse versículo aí um texto muito conhecido: andaram dois juntos se não houver entre eles acordo. E a gente vê isso muito sendo aplicado em casamentos, mas aqui o contexto da aplicação é juízo, viu? Porque Deus falou: vou andar com você, Israel, se não tem um acordo com você? Como eu vou ter acordo com você se você está tão lameado de pecado? Se tem tantas coisas fedendo aos meus ouvidos, o Senhor disse que o cheiro fedia aos ouvidos dele. E o cheiro da adoração, a gente quer que seja cheiro suave. Era os perfumes que Deus mandava os levitas fazerem, eram os perfumes mais preciosos, eram as mirras mais preciosas, mas aquilo ali estava fedendo aos ouvidos do Senhor, porque no meio de tanta ação ruim, igual eu citei aqui, o povo ainda tem a cara limpa de ir lá no templo, como se nada tivesse acontecendo, e continuar os rituais normalmente, como se Deus não tivesse vendo nada que estava acontecendo no meio deles. E Deus enviou vários, inclusive Amós, mas eles não deram ouvidos. Antes eles mandaram que os profetas se calassem. Nesse texto aqui mais adiante Deus fala: vocês se acham que é uma nação escolhida, e aí vocês dão vinho até para os nazireus. Sabe o que é isso? Nazireus era aquela pessoa escolhida para ter algo específico. Aquele rapaz ia ser um profeta, ia ser alguém proeminente na nação, e Deus não dizia o que ele tinha que comer, e principalmente que ele não podia beber vinho desde o seu nascimento. Nem a mãe, quando estava grávida, podia tocar em nada de vinho, nem suco de uva, nada, nem chupar a uva a mãe podia. Então ele era especificamente separado para Deus, para um propósito. Os nazireus, o que eles faziam? Davam vinho para os nazireus. Os profetas que estavam lá, Israel fez o que? Expulsou e mandou: não profetizeis. O que é mandar um profeta calar? É dizer: eu não estou interessado em ouvir o que Deus quer me dizer. Não estou interessado no que Deus pensa de mim nem dessa nação. Eu não quero saber de Deus. Era essa aqui o que estava implícito nas ações de Israel. Então Deus falou: olha, eu vou chamar Asdod e Egito. Ou seja, Deus ia chamar as nações vizinhas para que testemunhassem o que estava acontecendo em Judá, para que eles vissem que nem no meio deles se faziam coisas semelhantes. E o que nós estamos vivendo hoje em termos de nação aqui no Brasil? Vocês estão vendo os escândalos que estão aí na mídia dos evangélicos? De mulher que manda matar marido pastor, de pastor que está lá no Senado, na Câmara dos Deputados, e sendo indiciados disso, daquilo, de corrupção. Todo mundo tem ouvido, tem ou não tem? Essa semana, nos últimos 15 dias, dentro da nossa nação, nós
E o Senhor disse que necessário seria que os escândalos viessem no final dos tempos. Mas ai daqueles pelos quais o escândalo vem. Ai daquele. Irmãos, a gente não deve colocar os nossos olhos em nenhuma dessas pessoas que caíram. Porque toda a igreja é formada de pessoas, de homens. Homens são sujeitos às corrupções. Homens caem. O cair é do homem, o levantar de Deus. Deus pode instituir. Deus pode fazer levantar essa pessoa. Deus vai tratar com essas pessoas que caíram. Deus vai tratar. Mas nós não podemos cair junto. Porque o nosso foco é o Senhor. Nosso foco é Jesus. Quem foca nele não cai. Então nós não podemos ser meninos de corações dobres. Né? Porque na hora que a gente vê um escândalo, a gente escandaliza junto e fala: não vou mais para a igreja. Não quero mais saber de congregar. Igual a gente vê na nossa nação, pessoas desigrejadas. Pessoas que querem servir a Deus sem nunca ter um vínculo com a igreja, enquanto o Senhor manda congregar. A gente sabe que na situação atual nós estamos vivendo uma situação, entre aspas, diferente. Mas não quer dizer que a gente deve esquecer deste princípio. A gente está seguindo ordens, né? Que a gente não pode lotar a igreja, que tem as pessoas no grupo de risco. Mas a ordem do Senhor é congregar. Porque uma brasa fora do braseiro, o que vai acontecer? Ela vai esfriar. Ela vai esfriar. Porque é aqui que a gente recebe o pão que nos alimenta, o pão espiritual. É aqui que nós estamos tratando sobre a palavra de Deus. É aqui que nós estamos ouvindo. Se a gente ficar em casa, a gente vai ter essa oportunidade? Não. Alguns estão tendo a oportunidade de se ligar e assistir. Mas muitos não estão fazendo isso também. Né? Então o sermão, o primeiro aqui, ele vai falar dessa punição que o Senhor trará. Que Deus visitaria os altares profanados de Betel. Olha o que Jeroboão fez. Ele pegou o altar que era do Senhor e sacrificou a outros deuses. E o Senhor mandou um profeta para profetizar contra o altar. E falou que cortaria suas pontas e eles cairiam por terra. E está profetizado em 1 Reis 13, irmãos. 1 Reis 13, essa história aqui do altar. E Jeroboão foi, e na hora que o profeta estava lá profetizando, ele chamou os guardas e falou: guardas, prendam-o! Quando ele estendeu a mão dele ressequiu e ele não podia nem dobrar a mão para trazer. E aí ele clamou o profeta que orasse a Deus para que ele pudesse, né, dobrar a mão dele mirrou na frente dele. E o homem não amoleceu o coração. Já pensou uma coisa dessa? Deus punia ele assim na hora. Deus podia ter punido, tirado a vida dele. E ele não teve temor. Está aqui escrita essa história aqui em 1 Reis 13. Derrubaria as mansões de inverno e de verão e as casas de marfim. Olha como é que estava Israel. As autoridades tinham até casa de verão, casa de inverno. Aí o que eles faziam? No inverno muito rigoroso, ia lá para o sul, ia para o norte, onde as temperaturas estavam mais amenas. E eram mansões. E tinham também as mansões, casas de marfim. Já pensou construir casas de marfim? Que marfim era algo raro, caro. E aí alguns reis faziam seus tronos, faziam os utensílios da casa. Mas aqui está dizendo que a prosperidade de Israel estava tão alta que não era só móveis, não eram só tronos, eram casas de marfim. Estavam muito chique o povo, né? Estavam muito altivos. Casa de praia para usar só uma vez no ano. Né? Eram as casas de verão e as casas de inverno. Então, ou seja, de tão rico que eles estavam, eles tinham essas mansões. E aí o Senhor manda falar que o Senhor não ia deixar nenhuma casa dessa inteira, não. Só ia destruir tudo isso. E aí o Senhor fala da depravação de Israel no capítulo 4, de 1 a 13. Deus começa esse texto chamando a atenção das mulheres, chamando as mulheres de vacas de Bazã. As vacas de Bazã eram um gado gordo e um gado forte. Nós somos da região da pecuária. Quando tem aqui a exposição, a gente vê o gado de elite, né? Que é aquele gado, tem o europeu, tem as matrizes zebuínas, que são os melhores, são tratados a pão de ló. Tem gente lá só escovando pelo, tem uma ração especial, tem um tratador especial. E aquele gado, ele é caro, porque eles são as matrizes reprodutivas. Né? Então aquele gado é muito bem tratado.
E aquelas mulheres, Deus vai e compara. A mulher que gosta de ser chamada de gorda, Deus vai e chama aqui, né? Estavam as mulheres aqui tão bem nutridas e saciadas como aquele gado. E elas eram pretensiosamente religiosas, porque elas estavam fazendo tudo que era de costume fazer. Mas lá no meio, lá nos seus lares, elas estavam incentivando os seus maridos a extorquirem mais e mais do pobre, para que quando ele chegasse, falou: dai cá para nós bebermos de vinho, para nos empanturrarmos, para fazermos mais e mais banquetes. Elas se banqueteavam com o dinheiro que os maridos extorquiam do pobre. E o Senhor estava vendo isso. E o Senhor vai e chama a atenção das mulheres. Coisas que a gente não vê, quase nenhum texto na Bíblia, porque na maioria das vezes as mulheres não eram nem contadas, né, no censo. As mulheres, crianças e velhos não eram contadas, elas falavam muito mais aos homens, aos guerreiros, aos reis, aos sacerdotes, aos levitas. E aqui Deus faz uma referência diretamente, porque o que essas mulheres estavam fazendo não estava agradando a Deus. E Deus vai e cita aqui: vós, vacas de Bazã. Então, Deus promete levar o povo ao cativeiro pelas mãos dos assírios. O Senhor chama elas assim no capítulo 4, de 1 a 13. E aí, outro sermão de Amós é a lamentação por Israel. Até esse tempo, Israel nunca tinha sido conquistado. A gente percebe que ele é um dos primeiros. Vem os primeiros reis, né? E aqui ele já passou a parte de Roboão, ele já está em Uzias e Jeroboão 2. Então, Deus avisa por mais de 200 anos sobre os juízos e ele não der ouvido. O juízo viria. E sabe qual era esse juízo também? São todas aquelas profecias profetizadas há mais de 900 anos atrás por Moisés, lá em Deuteronômio 28, quando Moisés falou: olha Israel, se vocês obedecerem, vão ter essa bênção. Eu acho que são os 3 ou 4 capítulos de bênção, mas de maldição é um tanto. É quase o capítulo todo. E aí ele vai e fala: virá uma nação de longe e vos levarão a cativeiro, e vocês serão destruídos, serão desraigados da terra, vocês serão exterminados, serão espalhados por todas as nações. Aconteceu ou não aconteceu o que Moisés profetizou? Ele profetizou não que ele estava agorando, querendo algo ruim para Israel, mas ele estava alertando: se vocês obedecerem, vocês vão comer o melhor dessa terra, vocês não vão, a praga nenhuma chegará à sua tenda, só prosperidade, o campo daria o seu fruto, as reses se multiplicaria, tudo isso aconteceria de bênção. Mas se eles não obedecessem, então eles estavam cientes, eles tinham a lei. Então, antes de desobedecer aqui o que os profetas estavam mandando, primeiro eles já tinham desobedecido aqui essa ordem de Moisés. E aí a gente vai agora para Amós, a oposição que ele enfrenta com os sacerdotes de Betel. E aí aqui, depois desse sermão todo, o Senhor dá visões para Amós do que ia acontecer. E aí Deus dá a primeira visão de gafanhoto. E aí são tantos gafanhotos, uma nuvem tão tremenda, que ia chegar, e desde o início da cega até a colheita, e aí foi tanta destruição, e que não ia ter semente em lugar nenhum. E aí Amós vai e clama: Senhor, lembra de Jacó? Jacó é pequeno, ele não vai suportar isso. Aí Deus vai e fala: tá bom, vou retirar. E aí a gente percebe, olha a intercessão, olha o valor da intercessão. Um homem que não era nem profeta, não era ninguém proeminente, não veio de nenhuma academia de universidade, não veio de nenhuma família rica, proeminente naquela nação. Deus ouve a oração de um simples homem, qualquer um de nós. E aí, essa destruição que o Senhor ia mandar dos gafanhotos, Deus fala: tá bom, não vou. Porque ele apela: Jacó. Jacó é pequeno, Senhor.
Isso dói no coração de Deus, porque Deus lembra da aliança que ele fez com Abraão, com a sua descendência, com Jacó, que faria dele uma grande nação, que seria como com as estrelas do céu, como as areias do mar. E aí Deus vai e fala, não farei isso. E aí Deus vai e mostra a ele um fogo que ia descer, que ia consumir, que não ia sobrar nada. Aí ele vai e clama de novo, Senhor, não faça isso. Lembra de Jacó, Jacó é pequeno, Senhor. Aí Deus vai e fala, tá bom, não vou fazer isso. E vai e retira esse juízo. E aí Deus segue esse texto aqui e vai... aí aparece alguém que vê Amós profetizando e vai falar contra essa profecia. E olha que alguém que nem poderia fazer isso, um sacerdote. Então o sacerdote Amazias vai e arma um plano contra Amós. Amós vai e profetiza o que ia acontecer. E aí ele vai ao ouvido do rei Jeroboão e fala que ele inverte e fala que o próprio Amós disse que o rei iria morrer ao fio da espada. E aí ele estava fazendo isso porque ele estava se beneficiando enquanto sacerdote. Ele estava numa vida abastada, ele estava rico, e com aquela pregação ali, ele estava querendo prejudicar a fonte de renda dele, que era estar perto do rei, era falar só o que o rei queria ouvir, porque os sacerdotes que não davam ouvido à palavra do Senhor, ficavam junto do rei só falando o que o rei queria ouvir. E muitas vezes quando a gente lê as histórias, a gente vê que os profetas eram perseguidos quando eles não falavam o que o rei queria ouvir. Eles falavam, não, é a palavra do Senhor. E quando eles se corrompiam, eles não queriam mais nem ouvir a palavra do Senhor. E como Amazias estava corrompido, ele vai e adverte para que ele manda Amós, volte para a sua terra, volte para Judá. Você não é profeta aqui. E aí, quando ele vai no texto e fala, eu não sou profeta, nem sou da família do profeta, eu sou uma pessoa comum, eu sou um boiadeiro. Eu estou aqui porque eu vim falar uma palavra que em visões o Senhor me falou. Então o Senhor apareceu em visão e tudo isso que Amós falava, Deus mostrou ele em visões e ele escreveu todas as visões que Deus estava dando a ele. E dizendo que o juiz, quando Deus fala que ia destruir os frutos de verão, indicava que o juízo estava bem próximo. Só faltava 33 anos para o juízo chegar. Então Amazias, ele tenta sufocar a palavra de Deus. O seu desprezo à palavra de Deus é evidente nas palavras dirigidas a Amós. Ele tenta desviar Amós da tarefa específica que Deus deu a ele, que era profetizar, quando ele sugere que ele vá e volte para a sua terra. Então Amazias, ele não aceita que Amós profetize em Betel. Ele diz, você não pode profetizar aqui. Betel é uma cidade muito importante. Betel é o centro da adoração. Betel é a casa do rei. E Betel estava corrompida. Betel não se adorava mais ao Senhor. No altar de Betel não sacrificava mais ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Se sacrificava ao bezerro de ouro. Então os reis de Israel, eles estavam com forte influência nesse culto pagão. Para eles não importava mais se o culto era conforme as leis de Deus. Eles mesmos ditavam suas leis. Eles nem queriam. A Bíblia fala que Jeroboão fez o culto conforme o que dava em seu coração, o que estava em sua cabeça. O que dava na telha, vamos dizer assim, na cabeça dele, ele fazia o seu culto, porque ele não estava seguindo nenhuma lei, nenhum profeta, nenhum sacerdote, nada. Ele realizava o culto ao seu bel prazer, e os sacerdotes eram responsáveis pelo culto. E faziam exatamente o que os reis queriam. Amazias fazia o que o rei queria. Então o Senhor não deu. Amazias era o sacerdote? Era. Deus mandou palavra para Amazias? Não. Amazias estava corrompido. Então Deus não ia mandar palavra para um sacerdote corrompido. Então o Senhor vai tirar um homem simples e manda falar com esse homem. E esse homem, ao invés de ouvir e se arrepender, tocar no seu coração, não. Ele quer expulsar o profeta de Israel. E assim fez Jeroboão, e muitos reis
seguir os seus passos. Então, tudo isso que eu estou falando aqui está lá em 2 Reis 14, 24. Em sua profecia, Amós denuncia o culto idólatra e a hipocrisia que era realizada em Betel. Amazias era sacerdote nessa cidade e, portanto, responsável pela adoração a Deus. E ele não fazia adoração a Deus coisa nenhuma, ele fazia adoração aos bezerros. Então, Amazias ele não estava preocupado com os interesses do Senhor, mas com seus próprios interesses. E aqui, ele sendo sacerdote, era sua responsabilidade zelar pelo culto e pela pureza do que era o que estava sendo entregue no altar e levar o povo à adoração. E ele não fez. E ele certamente era beneficiado e muito pelo rei por isso. E como ele desfrutava dessa vida próspera, no sentido material, ele não queria destruir a sua fonte de renda. E ali em Betel ele desfrutava luxo e riqueza. E ele ia querer ouvir que Betel ia ser destruída, que o reino ia ser destruído a fogo. Ele não queria nem ouvir isso. E por causa do seu bem-estar material, Amazias recusou-se a dar ouvidos. Quantas pessoas, por estarem muito abastadas, não querem nem ouvir falar de Deus, nem ouvir que um dia tudo isso pode ruir, tudo isso pode acabar, né? Tudo isso terá um fim, como a gente sabe que, igual Amós falava, o fim vem, o fim vem. E Amós, ele profetiza, igual os outros profetas, ele fala que o Senhor rugirá. O Senhor estava como um leão para pegar sua presa. A gente aqui, que na época quando a matinha estava aberta, o leãozinho já estava velho, e quando ele rugia dava medo na gente. Imagine um leão novo, rugindo na sua morada, pronta para pegar sua presa. O Senhor se compara assim, desse jeito, né? Dizendo que ele não suportava. E olha que essa mesma frase que o Senhor rugiu, Amós fala, Zacarias fala, Ezequiel fala e Isaías fala. Do mesmo jeito. E aí ele pede para não profetizar. E diante disso, Amós responde que ele não era profeta, mas o Senhor o tinha mandado. E em outras palavras ele está dizendo: olha, Amazias, na verdade eu não sou profeta profissional, eu não estou ganhando nada igual você está aí se enriquecendo. Eu não dependo de nenhum ofício profético para me sustentar. Eu adquiro o meu sustento cuidando do gado e cultivando frutas. Eu reconheço isso, mas reconheço também, tenho plena certeza que fui arrancado por Deus de minha atividade agrícola para profetizar em Israel, porque Israel não tinha profeta, não tinha quem ouvisse o Senhor. E após ter explicado a Amazias a natureza e o propósito do seu ministério profético, Amós dirige essas palavras específicas de julgamento contra Amazias. E aqui, irmãos, aquele homem que não era profeta, que só estava falando só o que o Senhor tinha mandado em suas visões, ele vira profeta agora. Ele vai profetizar a Amazias: a sua mulher prostituirá dentro de Israel. Os seus filhos morreriam em espada, que era uma morte violenta, e o fim de sua descendência, ou seja, ele não teria descendentes. E o seu patrimônio, a sua riqueza, que você está tanto querendo aí preservar, sem querer ouvir o que o Senhor está mandando lhe dizer para você se consertar, o Senhor vai mandar invasor e vai roubar tudo que você tem, sua terra, e vai levar você para uma terra imunda, onde você morrerá, ou seja, uma humilhação para um sacerdote morrer fora de sua terra. E aí nessa hora aquele homem que não era profeta profetiza contra um sacerdote do Senhor. E o Senhor, ele é fiel em cumprir sua palavra, e o dia do castigo veio. Infelizmente, irmãos, Israel, ouvindo tudo isso, eles não abriram seu coração, não quebrantaram, não colocaram pó sobre as suas cabeças, nem cinza, nem rasgaram suas vestes, nem se curvaram, nem se ajoelharam, não se humilharam, nada. Continuaram vivendo suas vidinhas normais, como se nada tivesse acontecendo. Pelo contrário, mandava os profetas se calar. Amós, onde ele pregava, onde ele falava, que ele pregou no meio do povo, pregou diante de Amazias, pregou diante do rei, e ele foi mandado para que ele calasse. E aí, o primeiro ataque veio por meio do rei da Síria, que conquistou as cidades do norte, Tiglat-Pileser, em 2 Reis 14, 29. Israel foi conquistada
primeiro do que Judá. Primeiro do que Judá. E depois que Judá foi, mais de 100 anos depois que Judá foi, que a gente percebe que tudo isso, irmãos, que a gente está falando aqui no livro de Amós, apesar de Amós já estar no final, já no finalzinho do Velho Testamento, essas histórias de todos os profetas maiores e menores estão inseridos no livro de Reis e de Crônicas. Por isso que eu estou voltando às histórias para vocês entenderem. Certo? Então, isso que nós estamos falando. Então, isso primeiro aconteceu lá, em 2 Reis 14, 29. Veio Tiglat-Pileser e levou Israel cativo a Samaria. Em seguida veio o ataque final de Salmaneser, rei da Síria, que destruiu Samaria e levou Israel para a Síria, lá no capítulo 17, de 6 a 23. Isso aqui mostra o porquê que até hoje eles não gostam, não se dão com os samaritanos. Porque quando a Síria primeiro conquistou Israel e Samaria, ela resistiu, porque era uma cidade rica, resistiu por muito tempo seco, até que a fome veio. E a gente percebe que lá aquelas histórias que as mães estavam comendo os filhos lá dentro de Samaria. Porque, olha o nível que chegou de fome a cidade que antes era tão enriquecida e não quis ouvir a voz do Senhor. E aí eles foram levados primeiro aqui pelo rei da Síria. Eles foram levados primeiro. E aí o rei da Síria manda para Samaria todos os sacerdotes cultuais para ensinar o culto deles, a identidade deles para o povo. Então, o povo de Israel, que era proibido casar com estrangeiros, eles se misturaram. Tinha um populacho agora. Não era mais o povo puro dos judeus. Então, por isso que até hoje eles não se dão com os samaritanos, porque houve primeiro essa mistura. E Judá ficou sem ser conquistada, e que mais de 100 anos depois que foi conquistada. Então, tal fato histórico ocorreu há muitos séculos atrás, que foi em 722. E também foi direcionada à nação de Israel. Nele Deus revelou a sua justiça em castigar o pecado e a sua fidelidade em cumprir a sua palavra. Depois de fazer toda essa análise aqui do livro de Amós, eu confesso aos irmãos que eu fiquei um dia inteiro. Comecei 9 horas da manhã e terminei às 18 horas. Só parei para almoçar e depois vim de novo, porque essa história, ela é realmente... Se a gente lê por cima, a gente não vê a riqueza que é. Porque não foi só ler o livro de Amós, ler Reis e ler Crônicas também. Né? E o que a gente percebe? Que infelizmente o nosso país, ele também está muito parecido com todas as injustiças sociais, com toda a corrupção, com todo o contexto social que Israel estava vivendo naquela época e que Deus condenou e que Deus mandou o juízo. Então, depois de nós estudarmos este livro e ver o que aquele homem, porque Amós, lá no finalzinho do livro, ele fala sobre a volta de Jesus. Ele fala: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. E essa fala de Amós, ela vem para nós também. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. O Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos mostrado, o Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem trazido a palavra. E que nós não sejamos, irmãos, como o povo de Israel, que ouvia a palavra que endurecia o coração, mas antes que venhamos a mudar os nossos caminhos. Ainda está em tempo, nós estamos aqui, nós não fomos arrebatados ainda é tempo de voltar para o Senhor, ainda é tempo de conquistar os nossos caminhos, de voltar aos nossos caminhos de outrora. Ainda é tempo. E aqueles que estão se sentindo mais frios, mais afastados, ainda é tempo. Mas amanhã pode ser muito tarde, como foi para Israel. Eles foram deixando os dias passarem, e todo aquele apogeu, aquela riqueza foi tirada deles. E o que eles iam recebendo antes do cativeiro eram sinais do que poderia vir.
Era guerra, era fome, era miséria, era peste, era cerco. Por último veio o cativeiro e exterminou, tirou Israel do mapa. E a gente percebe que por mais de 2000 anos Israel não existiu. Não existiu. E no século passado, no século 20, Israel voltou a existir. Em 14 de maio de 48. Como cidade. Então isso também é algo muito profético para nós, porque Israel voltando, volta também muitas profecias a acontecer. E a gente precisa estar sempre de olho nessa nação, que é o relógio de Deus para nós. Principalmente esses últimos dias que nós estamos vivendo. Amém? No lugar como vocês estão aí, vamos colocar a mão no nosso coração. Vamos confessar a Deus o nosso pecado, o pecado da nossa nação. E pedir ao Senhor misericórdia, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Senhor, diante da Tua palavra, da explanação da Tua palavra, Senhor, diante do que nós ouvimos aqui nesse livro de Amós, que antes a gente não descobria essas coisas que estavam aqui, mas hoje o Senhor tirou as escamas dos nossos olhos e nós podemos ver que aquele homem simples como um de nós foi usado por Ti, porque não tinha profeta em Israel, não tinha quem conduzisse espiritualmente o povo. E nós estamos vendo também na nossa nação que os líderes espirituais, Senhor, estão tantos se corrompendo, Senhor. E que nós, enquanto igreja, não venhamos colocar os nossos olhos em líderes, mas os nossos olhos estejam em Ti, Senhor. Que enquanto nação, enquanto igreja aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui, a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão. E se as portas do inferno não prevalecerão, é que enquanto estivermos aqui, nós temos força para avançar, Senhor. Pai, levante aquele que está, Senhor, sentindo fraco. Levante o abatido, Senhor. Fortaleça as pernas, Senhor, do Seu povo. Fortaleça o Teu povo, Senhor. Fortaleça em Tua palavra. Volte ao nosso coração a fome e sede da Tua palavra. Porque esse livro, Senhor, apesar de ter sido escrito 755 anos antes de Cristo, ele é atual. Ele fala da nossa situação atual. A gente vê ele como espelho do que está acontecendo aqui no Brasil. Estamos perdendo nossos direitos sociais, Senhor. Parece que os nossos líderes só pensam nos seus próprios umbigos, nossos líderes políticos. A corrupção impera, eles pensam só em guardar suas próprias contas e esquece que tem um social, tem a sociedade, tem os pobres, tem as pessoas em geral que precisam tocar suas vidas, que precisam viver também. Oh Senhor, tenha misericórdia da nossa nação enquanto Brasil. Estamos na Semana da Pátria, segunda-feira, amanhã, 7 de setembro, a proclamação da nossa independência. Mas nós não queremos ser independentes de Ti, Senhor. O Brasil precisa ser dependente de Ti. E isso nós queremos clamar enquanto igreja. Levanta, Senhor, essa nação que tantas vezes recebeu profecia que seria celeiro para o mundo, que seria berço do avivamento, Pai. Tenha misericórdia do Brasil, Senhor. Tenha misericórdia da nossa igreja. Que nós, enquanto um povo pequeno, se uma oração de um homem boiadeiro salvou Israel por 2 vezes de um juízo, quanto mais, Senhor, nós como igreja, como povo Seu, podemos clamar e orar e pedir a Deus que mude o rumo da nossa nação, Senhor. Tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia de nós, faça-nos enxergar nossos próprios pecados e ajuda-nos a mudar enquanto é tempo, Senhor. Eu clamo isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia.